Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E hoje a gente vai desenrolar a fita sobre um dos caras mais raiz, mais casca grossa e mais importantes de todo o Novo Testamento. Um profeta que não usava terno e gravata, mas pele de camelo, que não comia em banquete, mas se virava com gafanhoto e mel, e que tinha a missão mais sinistra de todas: preparar o caminho para o próprio Filho de Deus. Hoje a gente vai contar a história completa de João Batista, o último profeta. A gente vai ver o nascimento milagroso dele, a vida radical no deserto, a pregação sem filtro que botava fogo no parquinho, o batismo de Jesus e a sua morte trágica por causa de uma dança sensual e uma promessa idiota. Se você tá pronto para conhecer o homem que o próprio Jesus chamou de o maior entre os nascidos de mulher, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a história de João Batista é uma aula de humildade, coragem e de como cumprir o seu propósito, mesmo que isso custe a sua cabeça. Bora nessa! A nossa história começa no Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado para os judeus. E a gente conhece um casal de velhinhos de responsa, um sacerdote chamado Zacarias e sua esposa Isabel. A Bíblia diz que eles eram justos diante de Deus, andando em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, sem repreensão. Eram o casal padrão da fé. Mas eles tinham uma dor no coração. Eram velhos e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. A oração deles por um filho já tinha vencido há muito tempo. Um dia, Zacarias está lá cumprindo seu turno no templo, na parte mais sagrada, o santo lugar, queimando incenso. A galera toda estava do lado de fora orando. De repente, pá! O anjo Gabriel, o mesmo que ia aparecer para Maria depois, aparece do lado direito do altar. Zacarias, que não esperava a visita, ficou apavorado, gelou na base. Mas o anjo mandou o papo reto e de milhão. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e chamarás o seu nome João. Quebrada sinistra, né não? A oração que ele já tinha até esquecido. Deus não esqueceu. E a promessa continua detalhando a missão do moleque. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. Ele seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, igual o Sansão, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Que upgrade! O Espírito Santo ia estar com ele desde o começo. E a missão principal: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Tá ligado na potência disso? O anjo estava dizendo que o filho dele seria o novo Elias, o profeta que viria para preparar o caminho para o Messias, cumprindo a profecia de Malaquias. E o Zacarias? Em vez de dar um glória a Deus, ele duvidou. Ele olhou para sua própria realidade e não para o poder de Deus. Ele disse: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E o Gabriel, que não estava para brincadeira, deu uma carteirada celestial. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Pá! A dúvida de Zacarias custou a voz dele. Às vezes, a nossa incredulidade não impede o milagre de Deus de acontecer, mas nos impede de participar da alegria e da proclamação desse milagre. O tempo passou, o menino nasceu, e quando foram dar o nome para ele, a galera queria chamar de Zacarias o nome do pai. Mas a Isabel, cheia do Espírito, disse: não, ele se chamará João. E o Zacarias, ainda mudo, confirmou o nome numa tabuinha. Na mesma hora, a língua dele se soltou e ele começou a profetizar, louvando a Deus. O moleque João cresceu e, em vez de seguir a carreira do pai e virar sacerdote no templo, ele meteu marcha para o deserto. Ele abriu mão do conforto da religião organizada e foi viver uma vida radical de dependência total de Deus. A roupa dele era de pele de camelo e a comida era gafanhoto e mel silvestre. Ele era o profeta raiz, sobrevivencialista. E quando chegou o tempo certo, ele começou a pregar nas margens do Rio Jordão. E a mensagem dele não era um papo coach para levantar a autoestima da galera, não.
Era uma mensagem direta na lata. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A pregação dele era tão poderosa que a Bíblia diz que ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A galera de todas as classes sociais ia ouvir aquele profeta esquisito do deserto. E ele não aliviava para ninguém. Quando ele via os fariseus e saduceus, a elite religiosa chegando, ele já mandava a real: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele estava dizendo: não adianta vir aqui só para molhar o pé e tirar foto pro Instagram do templo. Se o arrependimento de vocês não gerar mudança de vida, não vale nada. Isso aqui é ouro, anota aí. João Batista entendia que o verdadeiro arrependimento não é só um sentimento, é uma ação. É dar meia volta, é mudar de direção, é começar a viver de um jeito que prova que o coração mudou. E o mais importante de tudo, João Batista nunca quis os holofotes para si. Quando a galera começou a pensar que talvez ele fosse o Cristo, ele já cortou o barato na hora. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele sempre apontava para aquele que era maior. A missão dele era ser a seta, não o alvo. Ele era o hold que preparava o palco para a estrela principal. E aí, meu parceiro, acontece uma das cenas mais humildes e poderosas de toda a Bíblia. O próprio Jesus, o Cordeiro de Deus sem pecado, sai da Galileia e vai até o Rio Jordão para ser batizado por João. Quando João vê Jesus, ele tenta impedir. Mano, qual é? Eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Ele reconheceu a santidade de Jesus e a sua própria condição. Mas Jesus responde: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava do batismo de arrependimento, porque ele não tinha pecado. Mas ele se submeteu àquele ato para se identificar com a gente, para cumprir o plano do Pai e para ser inaugurado publicamente no seu ministério. E quando Jesus saiu da água, pá! Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele, e a voz do Pai declarou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Trindade inteira estava ali, carimbando e validando a missão de Jesus. E João Batista foi a testemunha ocular desse momento. No dia seguinte, João vê Jesus passando de novo e dá a declaração mais importante do seu ministério, o resumo de toda a história da salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quebrada celestial. Com essa frase, ele passou o bastão. Sua missão de preparar o caminho estava se cumprindo. Inclusive, 2 dos seus próprios discípulos, ouvindo isso, deixaram de segui-lo e passaram a seguir a Jesus. A pregação de João não era só sobre arrependimento, era também sobre justiça. E ele não tinha medo de peitar os poderosos. Ele denunciou publicamente o rei Herodes Antipas por ter se casado com Herodias, que era a mulher do seu próprio irmão. Era um escândalo, um adultério descarado. Herodes, pressionado pela mulher, mandou prender João Batista. O profeta da liberdade agora estava no fundo de uma masmorra, e lá no escuro, no silêncio, a dúvida bateu forte no coração do gigante da fé. Ele, que tinha visto o céu se abrir, que ouviu a voz de Deus, começou a se perguntar: será que era ele mesmo? Ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Aí o joelho dobra e a gente ora, porque essa história nos ensina que até os maiores profetas têm suas crises de fé. O silêncio da prisão pode abalar até as convicções mais fortes. E a resposta de Jesus? Ele não disse: sim, sou eu. Ele disse para os discípulos de João: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ele estava dizendo: olhem para as minhas obras, elas são a prova.
Elas cumprem as profecias de Isaías sobre o Messias. E depois que os discípulos de João foram embora, Jesus virou para a multidão e deu o maior elogio da história. Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista? A história de João termina de forma trágica. Num banquete de aniversário do Herodes, a filha de Herodias, Salomé, fez uma dança sensual que agradou tanto ao rei, que ele, bêbado e idiota, fez uma promessa estúpida. Pede-me o que quiseres e eu te darei até metade do meu reino. A moça, influenciada pela mãe vingativa, fez o pedido mais macabro de todos. Quero que num prato me des a cabeça de João o Batista. O rei ficou triste porque no fundo ele respeitava e temia João. Mas por causa do seu juramento e da sua imagem na frente dos convidados, ele não voltou atrás. Ele mandou um soldado à prisão e a cabeça do maior dos profetas foi cortada e entregue numa bandeja como se fosse um pedaço de bolo. E aí, minha galera, que jornada! A vida de João Batista foi curta, intensa e radical. Ele foi a voz que gritou no deserto, a dobradiça entre a antiga e a nova aliança. Ele viveu com um único propósito: diminuir para que Cristo pudesse crescer. E ele cumpriu sua missão até o fim, pagando com a própria vida o preço de falar a verdade ao poder. A história dele nos ensina sobre a importância da humildade, da coragem de confrontar o pecado em nós e nos outros, e sobre a fidelidade em cumprir o nosso chamado, não importa o quão difícil ou perigoso ele seja. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que a crise de fé de João Batista na prisão te ensina sobre os nossos próprios momentos de dúvida? E a coragem dele de falar a verdade, mesmo sabendo que ia dar ruim, te desafia de alguma forma? Solta o verbo nos comentários. E se essa história de propósito e coragem te inspirou, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada. Paz!